Capítulo 4, Seita Nuvens Sombrias. No salão principal, Xiao Zhan e os 3 anciões do clã estavam conversando animadamente com o estranho ancião. O convidado parecia estar pensando em algo, mas toda vez que estava prestes a abordar o assunto, ele engolia de volta as palavras e mudava de assunto. Cada vez que ele fazia isso, a delicada garota próxima a ele dava ao ancião um sutil, mas firme olhar. Depois de ouvir a conversa deles por um tempo, Xiao Yan ficou entediado e sua cabeça começou a inclinar lentamente. Irmão Xiao Yan, você sabe quem são eles? Logo quando Xiao Yan estava prestes a adormecer de tédio, Sun Yar, que estava ao lado, abriu o livro antigo dela e perguntou a Xiao Yan. Você sabe? Xiao Yan curiosamente olhou para Sun Yar. Você viu o símbolo de uma espada de prata com as nuvens no punho das vestes deles? Sun Yar disse com um leve sorriso. Oh! Xiao Yan olhou para os punhos dos 3 e, de fato, lá ele viu claramente o símbolo bordado de uma espada cintilante nas nuvens. Eles são da seita Nuvens Sombrias? Xiao Yan perguntou desnorteado. Apesar de Xiao Yan nunca ter ido para o mundo real, ele leu livros que falavam sobre esta seita. O clã de Xiao Yan vivia em uma cidade chamada Wudan, que fazia parte do Império Jia-Ma. Mesmo que esta cidade seja listada como sendo uma das maiores cidades do Império Jia-Ma, ainda era pequena comparada ao tamanho do Império, apesar de ter a Cordilheira das Bestas Mágicas atrás dela. Dentro da própria cidade, o clã de Xiao Yan era o maior. Além do clã Xiao, haviam outros 2 clãs que competiam com o clã Xiao, mas mesmo depois de 24 anos de conflito e sangue, eles eram incapazes de superar o clã Xiao. Se o clã Xiao era o mais poderoso na cidade Wudan, então a seita Nuvens Sombrias seria o poder mais forte no Império Jia-Ma inteiro. A diferença entre o clã Xiao e a seita Nuvens Sombrias era tão grande que chegava ao ponto do pai de Xiao Yan, Xiao Zhan, que normalmente se mantinha com um rosto rígido e severo, ser extremamente respeitoso diante desses convidados. Por que eles estão aqui? Xiao Yan sussurrou. Os finos dedos de Sun Yar pararam. Talvez seja relacionado a você, irmão Xiao Yan. Mas eu não tenho nenhum relacionamento com eles. Ouvindo a resposta de Sun Yar, Xiao Yan fez uma pausa antes de balançar sua cabeça e sussurrar de volta. Você sabe o nome da garota ali na frente? Sun Yar olhou para a garota. Não, você sabe. Xiao Yan franziu as sobrancelhas. Enquanto examinava o rosto da garota, Sun Yar apontou. Ele não conseguia se lembrar de tê-la visto antes. Ela é Nalan Yanren. Uma expressão curiosa surgiu no rosto de Sun Yar. Xiao Yan ficou entorpecido. Nalan Yanren. A neta de Nalandi, o comandante Coração de Leão do Império Jia-Ma. Ela é a minha noiva do acordo que foi firmado entre nossas famílias antes de eu nascer. Vovô e Nalandi eram como irmãos de sangue e, naquele tempo, você e Nalan Yanren nasceram, então os dois decidiram que vocês se casariam. Mas, infelizmente, 3 anos depois que você nasceu, o vovô morreu em uma luta com um inimigo do clã e, com o passar do tempo, a relação do clã Xiao com a família Nalan tornou-se mais fraca. Sun Yar parou e olhou para Xiao Yan, que estava imerso em pensamentos devido à sua história. Nalandi não é apenas arrogante, ele também é muito duro com suas promessas. O casamento foi decidido por ele, mesmo que seu nome tenha estado muito ruim nos últimos anos, ele nunca pensou em anular o casamento. Esse velhote é muito obstinado. Xiao Yan sorriu. Nalandi tem a palavra final em todos os assuntos dentro da família, portanto, mesmo que ele realmente ame muito a sua neta, ninguém na família se opôs ao casamento. Os olhos bonitos de Sun Yar olharam levemente para Xiao Yan antes de continuar, mas há 5 anos, Nalan Yanren se tornou uma estudante do líder da seita Nuvens Sombrias e nestes 5 anos, Nalan Yanren demonstrou incrível talento. Quando uma pessoa tem poder suficiente para mudar o rumo de sua vida, elas tentam o seu melhor para mudar o que elas não gostam e, infelizmente, ela odeia o casamento prometido com o irmão Xiao Yan. Você está dizendo que ela veio para cancelar o casamento? O rosto de Xiao Yan escureceu. Neste momento, ele estava furioso porque Nalan Yanren não o queria como seu marido, mas sim, porque Nalan Yanren estava tentando cancelar o casamento com todo o clã presente. Se isso acontecesse, então seu pai perderia muito de sua dignidade e respeito dentro do clã. Xiao Yan respirou lentamente, o ar frio acalmava seus pensamentos enfurecidos. Dentro de sua manga, Xiao Yan enrolou seu punho, pensando, se eu fosse um Doushi, quem ousaria passar por cima da minha dignidade? Era verdade, se Xiao Yan fosse um Doushi, então, mesmo se Nalan Yanren tivesse o apoio da seita Nuvens Sombrias, ela não teria essa atitude. Um Doushi de 15 anos, havia apenas alguns que tiveram tais grandes feitos em toda a história do continente Douchi, os poucos que alcançaram esse nível em uma idade tão jovem agora eram algumas das pessoas mais influentes em todo o mundo do Douchi. Uma pequena e frágil mão inteligentemente retraiu as mangas de Xiao Yan e segurou suas mãos. Sun Yar suavemente disse, irmão Xiao Yan, se ela realmente cancelar o casamento, então ela é quem irá sair perdendo. Eu acredito que em 2 anos, ela vai se arrepender de suas decisões de hoje. Arrependimento? Xiao Yan zombou. Com minhas habilidades atuais, eu não tenho esse tipo de luxo. Xiao Yan fez uma pausa antes de mudar o tom de sua voz. Espere. Sun Yar, como você está tão familiarizada com eles? As coisas que você acabou de dizer, meu pai pode nem mesmo saber algumas delas. Como você sabe tudo isso? Sun Yar endureceu, mas não disse nada. Vendo que Shui Yar evitou o assunto, Xiao Yan só podia sorrir impotente. Mesmo que Sun Yar também fosse parte da família Xiao, ela e Xiao Yan não tinham nenhuma relação de sangue. Além disso, Xiao Yan nunca tinha visto os pais de Sun Yar e toda vez que ele perguntava sobre os pais dela, Xiao Zhan balançava a cabeça e não falava. Logo, os pais de Sun Yar tornarão-se um tabu, algo que eles pareciam ter medo de falar. Para Xiao Yan, a identidade de Sun Yar sempre foi envolta em mistério. Não importa quão duro ou quão inteligentemente ele tentasse, Sun Yar sempre ficava em silêncio. Seja como for, se você não quiser dizer, então não diga. Sacudindo a cabeça, o rosto de Xiao Yan de repente escureceu novamente. O ancião convidado, sob os repetidos sinais de Nalan Yanren, finalmente se levantou. Usando a seita Nuvens Sombrias para pressionar meu pai.
Esta Nalanyan certamente está usando algumas táticas vergonhosas. Fúria começou a crescer no coração de Xiaoyan. Continua no próximo capítulo.